é um dado gigante. Gigante, o que eu quero dizer é assim, né? Gente, eu que fiz isso aqui. Tô tão apegada porque assim foi tão difícil. Se vocês querem que eu bote o vídeo, escreva assim, ó, hashtag eu quero. Isso aqui, gente, materiais utilizados. Caixa de leite. Isso aqui são 4 caixas de leite. Depois vocês vão ver, se eu postar o vídeo, se vocês escreverem um monte eu quero aí, vocês vão ver como é que eu organizei as caixas de leite aqui dentro. Durex, porque eu grudei elas com durex. EVA, essa parte azul aqui é EVA. Essa parte vermelhinha aqui foi para dar um acabamento, porque tava tão feia a minha colagem que eu fiz um acabamento com viés. Mas não é necessário. Se você for uma pessoa prendada com EVA, não é necessário. Eu tive que botar isso aqui porque tava assim um acabamento horroroso. E isso aqui que eu fiz no dado, gente, eu não fiz um dado já com as quantidades certas. Por quê? Porque eu queria fazer um dado que fosse adaptável para todas as faixas etárias, assim como eu sempre prometo para vocês. Então, o que eu fiz? Eu comprei toalha de mesa, de cozinha. Sabe aquela toalha transparente de cozinha? Aquela que a gente bota assim para não sujar a mesa enquanto come, sabe? Toalha transparente, toalha plástica. Eu comprei esta toalha plástica e colei aqui no nosso dado. Fiz um bolso. Isso aqui é um dado de bolso. Como estava muito feio também, eu fiz o acabamento com outra cor de viés aqui, amarelinho. Então, esse é um dado que tem 6 bolsos para que a gente possa colocar aqui dentro aquilo que a gente quiser trabalhar com as crianças. E eu vou dar a ideia para vocês aqui. Então, isso aqui tem uma educação infantil de tarde, tem um quinto ano de manhã, dá para usar com os dois. Porque a gente só vai tirar o que tem de dentro desse bolso aqui. Tem muita gente dizendo que não é prendada. Eu também não sou. Gente, eu sou horrorosa para fazer qualquer tipo de trabalho manual, tá? Vocês vão ver no videozinho, me queimei os dedos, daí fui puxar a cola quente, saiu a pele junto. É um horror, tá? Demorei 1000 horas para fazer isso aqui, demorei 1000 horas. Mas uma pessoa que faz, vai fazer ligeirinho, gente, porque é simples, é super simples. Só que eu sou horrível. A minha ideia inicial, eu tinha feito assim, ó. Eu tinha feito, tipo, as bolinhas do dado para colocar dentro do bolsão aqui, né? E aí colocar as quantidades de bolinha, por exemplo. Além da bolinha, eu tinha feito números assim também para colocar dentro, né? Não quero trabalhar de 1 a 6, quero trabalhar números maiores. Eu tinha feito os números, eu tinha feito também material dourado. Eu tinha feito assim, materialzinho dourado para botar dentro dos bolsos do dado. Fiz também o número escrito para botar dentro do dado. Só que aí o que aconteceu? Eu botei tudo isso dentro do dado e começou a nadar dentro do bolso. O bolso tá bem justinho, só que aí a gente não enxergava direito. Pensei numa outra estratégia. Imprimi as coisas no formato do bolso para colocar aqui dentro. E aí, sugestões. Fiz 6 sugestões para vocês poderem trabalhar com os alunos de vocês. Primeira sugestão são os próprios pontinhos, tá? Os pontinhos comuns de dados é a primeira sugestão. Então, como é que acontece? A gente vai lá e bota no bolso, ó, tá? Os pontos é a primeira sugestão, que é o dado convencional, é o dado comum, mas daí só vai me permitir trabalhar com números baixos, por exemplo, de 1 a 6, tá? Talvez um pouquinho maiores, mas não dá para trabalhar com números muito grandes, né? A próxima sugestão seria, então, trabalhar com o número escrito. Vou colocar aqui a próxima sugestão. Ó, número escrito, tá? A próxima sugestão é o número algarismo. Aí aqui já dá pra gente trabalhar com números grandes, né, gente? Olha só, já dá para trabalhar com números grandes. Então aqui eu já posso incluir o meu terceiro, quarto, quinto ano para jogar esse dado aqui. Números grandes, tá? Pode ser até números maiores. Isso aqui são números aleatórios que eu decidi da minha cabeça. A próxima ideia é colocar quantidades. Seria a mesma coisa do que os pontinhos, né, gente, dos dados, mas outras figuras, né? Às vezes a gente trabalha contagem de coleções lá na educação infantil e tudo mais. Dá para colocar aqui coisas que as crianças estejam, enfim, trabalhando. Ó, tá? A outra ideia é o material dourado, né? O material dourado a gente pode usar numerões. Olha aqui, que número é esse aqui? 653. Perfeito. Número 653. Essa é a ideia do material dourado. A gente pode trabalhar com numerões, assim como os algarismos também. E uma outra ideia que eu coloquei aqui para finalizar esse dado de bolsos é o algarismo romano, que a gente também trabalha aí com os maiorzinhos, o algarismo romano. É uma outra ideia. Claro que, gente, isso aqui vocês podem encher de ideias. Vocês podem fazer com cores. O que eu vou fazer com esse dado aqui? Tá, Camila? Falou, encheu os bolsos do dado, e aí? Olha só que legal. Claro que vocês podem fazer, não precisa fazer, não é misturado assim como eu fiz, né, gente? Vocês podem fazer só de números, vocês podem fazer só escrito, vocês podem fazer só as quantidades, vocês podem fazer
só as bolinhas, vocês podem fazer só material dourado e só os números romanos. Escolham intencionalmente esses números que vocês forem trabalhar. E aí, ideias, então, pra gente jogar isso aqui. Eu já trabalhei isso aqui, eu fiz isso aqui quando eu era professora do primeiro ano. Não fiz com bolsos, tá? Eu fiz os números fixos. Eu trabalhei com os meus alunos de primeiro ano adição e subtração. Então, eles tinham uma folhinha lá onde eles sistematizavam o jogo, né? Tinha os espacinhos em branco, o tracinho de mais ou de menos e o lugar para o resultado. É um jogo coletivo. Todo mundo vai anotar os cálculos de todo mundo. As crianças duas iam lá na frente, atiravam os dados, né? Tá, deu. O meu deu 102. O meu deu 6. Vamos fazer com os números que tá aqui, né? Mas eram números baixinhos, óbvio, eles eram crianças de primeiro ano. E aí a gente registrava lá. 102 mais 6, e aí a gente fazia, então, juntos esse resultado. Ou uma outra possibilidade que eu vou falar para vocês é de trabalhar com cálculo mental. Muitas pessoas me perguntam como que a gente pode trabalhar cálculo mental com as crianças. Essa é uma alternativa. Mas daí, gente, o ideal é que seja com números menores, tá? Se a gente vai trabalhar cálculo mental, a gente tem que começar com os fatos básicos. 3 mais 2, 8 mais 2, 1 mais 5, tá? Não vamos começar com os números altos. Ah, só porque estão no quinto ano já vamos começar com os números altos. Não, a gente precisa começar com os números baixos para começar essa habilidade de cálculo mental. As duas crianças podem atirar cada uma um dado, elas vão ver o número que caiu, quem disser primeiro o resultado ganha um ponto. Então, esse dado aqui pode ser trabalhado nesse sentido do cálculo mental também, do registro coletivo. Se a gente trabalhar com números baixos, pode ser também de multiplicação, para trabalhar com tabuada. Tá? Então, num dado, tu pode colocar 0, 1, 2, 3, 4. No outro, tu pode colocar, ou pode começar do 1 até o 5, né? E do outro, tu pode colocar 6, 7, 8, 9, 10. Um dado multiplica o outro, também é uma ideia bacana, tá? De trabalhar com a tabuada. Então, o dado pode servir para trabalhar jogos de adição, de subtração, de multiplicação. A divisão já fica um pouco mais complexa, porque daí teria que escolher muito bem os números. Porque a divisão pode dar errado, né? Errado eu não digo, porque não tem como uma divisão dar errado. Mas assim, pode ser uma divisão que exija vírgula, que exija que tu baixe outros números, enfim. Então, é um pouco mais complexo, porque tu teria que escolher números que vão ser divididos por todos os outros números do dado. Muito mais difícil fazer de divisão. Mas de subtração, adição e multiplicação, dá para fazer. Esse dado aqui dá até o fim da vida, meu amor. Porque, como eu tô falando, lá para a educação infantil, tu pode começar desde cores, números baixíssimos, e tu pode trabalhar com engenheiros isso aqui. Se tu quiser botar uma fórmula de engenharia aqui, tu pode, porque os adultos vão jogar e vão ter que dizer aquela fórmula, sei lá. É uma adaptação. O que tu estiver trabalhando, tu pode pôr aqui. Por isso que eu fiz vários jeitos, por isso que eu botei números maiores e botei números menores, para que vocês vejam que são possibilidades inúmeras. Outra ideia bacana também é o registro de outras formas. Por exemplo, atirou lá, saiu 102, tipo o ditado que a gente falou. Essa é uma outra forma de ditado. Gente, escrevam esse número aqui para mim. Ou caiu assim. Gente, que algarismos que montam este material dourado aqui? Pode ser uma forma de ditado também. Gente, que número romano é esse aqui? É uma outra forma de ditado. Ah, e eu botei aqui uma ideia para educação infantil. Olha só que legal. Por exemplo, aqui, ó, né, números baixinhos. A gente pode pedir para as crianças de educação infantil, me mostrem com o dedo que número é esse, para as crianças usarem os dedinhos, que é o primeiro material concreto delas. Claro que aqui eu coloquei o número escrito 6, né? Talvez eles ainda não saibam ler. Mas se tivesse o número algarismo, que talvez eles reconheçam, pedir que eles mostrem a quantidade com as mãos. Que número caiu aqui do dado e tal. É bacana deles irem trabalhando essa relação de quantidade e de algarismo, tá? Então, é uma ideia bacana para a educação infantil. A gente também pode trabalhar isso aqui muito em nível oral, né, gente? Não precisa de registro. As crianças de educação infantil não precisam desse registro. Uma ideia muito show, que eu já trabalhei com os meus alunos também, é o tapa certo. Esse tapa certo, ele é um jogo de tabuleiro, que eu adaptei para os meus alunos lá do quarto ano. Como é que eu fiz? Eu coloquei vários resultados no quadro, separei a turma em 2 grupos, 2 times. Vários resultados no quadro. E aí, as duas, um de cada equipe atiravam cada um dado, né? Não me lembro se eu fiz de multiplicação na época, mas tem a ver com o cálculo mental. Né? Então, vamos supor lá, um tirou 6, o outro tirou 2. Em vez de eles terem que falar oralmente o resultado, eles vão lá e eles têm que dar um tapa no quadro onde está o resultado. Né? Então, 6 vezes 2, o primeiro que corresse até o quadro e batesse no 12, ganharia o ponto para o seu time. É o jogo do tapa certo com este dado aqui. Joia? Então, pensem nas adaptações que podem ser feitas para as crianças da idade que vocês estão trabalhando. Pode ser de mais, pode ser de menos, mas aquilo que eu falei, vocês têm que cuidar com os números para ver se aqueles resultados que vocês estão botando são resultados que vão fechar, né, gente? Por favor.